Para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto conosco, gostaria de chamar para compor aqui a nossa roda de debates, Dr. Charles Tocantins, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, presidente do COSEMES do Pará e nosso representante na instituição para falar sobre o projeto apoiador. Dr. Cícero Góes, nesse momento representando o Ministério da Saúde. Doutora Vilma Madeira Silva, gerente do Eixo de Ensino e Metodologias do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o AOC. Dr. Rodrigo Quirino, gerente de projetos do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, ABP. E agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, Dr. Charles Tocantins, para fazer a abertura. Bem, quero primeiro aqui fazer uma saudação à nossa mesa e fazer aqui a saudação à presidente do COSEMES de Goiás, que está animadíssimo. Goiás é a nossa estande mais animado do Congresso. E não só pela animação, mas pelo compromisso de todos os gestores de Goiás, em nome dos gestores de Goiás e Verônica, faço uma saudação a todos os nossos colegas secretários e técnicos de saúde aqui presentes. Fazer aqui uma saudação à nossa mesa, Ministério da Saúde, que é parceiro constante, né, da qual a gente sempre está trabalhando juntos e com proposituras conjuntas, inclusive no âmbito do PROAD e de outros diversos projetos que trabalhamos hoje. Fazer uma saudação também ao pessoal que compõe a nossa parceria com o projeto apoiador do CONASEMES, ABP e o AOC, e todos os colegas aqui presentes nessa conversa. Na verdade, a gente vai ter uma roda de bate-papo. A primeira coisa é dizer que a gente, quando participou do projeto apoiador, tinha uma noção muito tênue do que seria o projeto apoiador, como de fato esse projeto se organizaria, como esse projeto ia funcionar no âmbito de alguns COSEMES do Brasil, e como ele ia também fazer uma fala nacional, né? Já que a gente não tinha uma experiência em alguns estados com esse processo institucionalizado do apoio. E depois pesquisando, convivendo, participando dos seminários, assim como vocês, debatendo cada ponto e item desse processo, a gente foi verificando que o apoio não é algo novo. A forma que ele se organiza hoje e a forma com que a gente pede que o apoio hoje trabalhe, sim. Mas, por exemplo, você teve experiências de apoio quando o Ministério da Saúde iniciava e destacava profissionais, sobretudo na área de vigilância em saúde, para os municípios, para os estados, para apoio de uma situação emergencial ou uma situação pontual. Eu não sei quem aqui é secretário há muito tempo. Eu acho que tem vários. Mas, por exemplo, eu era secretário de um município no Pará, Ribeirinho, e a gente tinha pouco grupamento técnico para análise. E aí era comum ligarem, olha, do Ministério da Saúde. Assim, tudo bem, o Ministério me ligando. Ó, você tem um caso que você notificou de paralisia flácida aguda no seu... Eu tive. E o Ministério está indo aí, já está para ajudar você a fazer a investigação. Então, a gente tinha um grupamento técnico, Verônica, muito pequeno, e não tinha consciência, porque estávamos construindo, de fazer as análises epidemiológicas, as análises de vigilância, as análises de gestão. A gente era muito mais demandado do que realmente capaz de fazer esse processo analítico e o processo de apuramento técnico necessário para a gestão das operações de saúde. Então, você tinha um apoio do Ministério e das Secretarias de Estado, mas no modelo apoio pontual e verticalizado. O Ministério vinha, o Estado vinha, viemos para isso,
o protocolo é esse, e você vai acompanhar a gente. Com o advento do Sistema Único de Saúde mais profundamente arraigado, a coisa muda um pouquinho. O próprio Ministério da Saúde cria um grupo de apoiadores, eu acho que ainda na gestão do Gastão, não sei, no Ministério, de apoiar descentralizações, algumas políticas de humanização, mas também ainda daquele modelo. Nós temos um modelo de protocolo, nós temos um modelo a seguir, a gente vai orientá-los um tanto quanto verticalizado. Apesar de todo o processo de Constituição já fazer essa discussão e a necessidade de ter uma discussão do apoio de maneira não tão verticalizada. O crescimento dos municípios na sua gestão e responsabilidades de assumir ações, atividades e outras responsabilidades gestoras, proliferou também uma série de pequenos apoiadores, que eram nossos assessores. Quem não teve o assessor, consultor municipal? Vários. Eram profissionais, bem intencionados, bons profissionais e que faziam a consultoria do município, a assessoria do município. Tinha colega nossa, não, olha, eu não sei isso, mas eu tenho um consultor. Eu não tenho isso, mas tenho o nosso assessor, que vai nos ajudar. E era muito comum isso. Só que esse assessor, esse consultor, tinha basicamente compromisso com aquela demanda e com aquele município. Pouco se discutia regionalização, pouco se discutia o compromisso institucional daquele apoio, colocar entre aspas, aquele apoio contratado, com a Política Nacional de Saúde, com a integração do sistema, com a regionalização, com uma visão sistemática do Sistema Único de Saúde. Obviamente que esse apoio específico, esse apoio individual do assessor, do consultor, ele não corresponde à necessidade que queremos, da necessidade que o Sistema Único de Saúde tem. E, a par disso, surgiram várias empresas que se comprometiam a fazer esse apoio. Eram empresas mesmo. E não sei se vocês notaram, que antes as empresas faziam consultoria de tudo. E hoje elas estão muito mais afastadas para a área tecnológica. Você encontra, olha, nós somos responsáveis pelo sistema, por informatização, mas não fazem mais aquele apoio global de gestão, de vigilância. Esse espaço foi ocupado, felizmente, novamente, pelo setor público, pelo CONASEMES, pelo Ministério da Saúde e por técnico do Estado através do CONAS. O CONASEMES, e isso é importante colocar, tinha algumas experiências de Minas Gerais, que era o Mauro Junqueira, quando comandou o sistema, o COSEMES em Minas. Tinha a experiência da Bahia e o Paraná, e alguns estados com experiência desse apoio institucionalizado. Então, este apoio institucional já tinha experiência em alguns estados brasileiros. O CONASEMES traz essa experiência, consegue pactuar isso com o Ministério da Saúde e consegue o financiamento desse apoio pelo PROAD, junto com os hospitais, hoje a BP, mas trabalhamos com o AOC, e hoje nós temos o nosso BP e o AOC trabalhando junto com a gente nesse projeto. E o que o projeto é? É apoio ao município, não na visão verticalizada, mas na visão de trabalhar com o município e não para o município. Um outro ponto importante, que quando você falava em apoio vertical, o apoiador ele é um transmissor de informações, um exigidor de meta para quem o apoia. Quando você fala nessa modelagem nova de apoio, ele não só ele faz a transmissão de informações, mas ele também deve e é necessário que ele também ouça, tenha um papel de ouvir e trazer a demanda de quem ele apoia, dos municípios, das regiões de saúde em que ele atua, para o CONASEMES, para o Ministério da Saúde, para as Secretarias de Estado. Então, ele não é mais o apoiador de instruções verticais, mas ele é um apoiador que constrói a política nacional de saúde.
E aí tem um papel muito importante do apoiador, porque ele não passa a ser só um instrumento de melhoria de gestão, ele é um formulador também, com várias personagens de propostas políticas para aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Temos desafios. E o desafio e é essa a nossa proposta, eu vou concluir, construir uma política nacional de apoio. Trabalhar com os nossos hospitais de excelência que nos dão o apoio para o desenvolvimento dos projetos. O Ministério da Saúde, que ainda mantém políticas de apoio, inclusive setorialmente, ainda tem vários apoiadores do Ministério, como malária, porque no Pará temos isso. Como a gente construir uma política de apoio nacional, identificando o papel do gestor federal no seu apoio, dos estados e do CONASEMES. Como essas ideias também não serem contraditórias, que o apoiador do Ministério da Saúde fale a mesma linguagem que o apoiador do CONASEMES, que o apoiador dos COSEMES, que os apoiadores de outras instituições. Então, a gente tem que ter uma linha única. Essa linha única se chama Sistema Único de Saúde. Essa linha única se chama Plano Nacional de Saúde. Essa linha única, e a gente espera construir um Plano Nacional de Apoio, na qual identifique os papéis institucionais de cada ente. Para que, não sei se vocês lembram, mas antigamente você tinha um apoio que dizia uma coisa, aí chegava um apoio de outra área dizendo, não, mas não é assim, fazer desse outro jeito. Você dizer, o que eu uso? Então, a gente precisa construir isso, esse é um desafio, que é o desafio de institucionalizar. A gente tem uma experiência recente, e aí eu faço referência à Viviane, que coordena a nossa área hoje, de fazer a escuta da atenção básica, com uma ressonância fantástica. Nunca antes os gestores responderam com tão presteza, com detalhes, as perguntas que o CONASEMES fez, e para subsidiar as discussões da atenção básica. Quando a gente fazia, tinha uma dificuldade imensa de ter resposta, de convencer o gestor da necessidade daqueles questionamentos, das respostas, e explicar por que aquilo seria necessário. Com a estratégia de apoio, isso mudou fundamentalmente. Então, a gente quer dizer que o apoio é fundamental, que ele não só é um instrumento, ele é um constituidor com os gestores municipais, federais e estaduais de uma política nacional e propositor de propostas para a saúde. E o terceiro, temos o desafio de construir um plano, se não um plano, mas pelo menos um arcabouço de uma política nacional de apoio, na qual define o papel das instituições nesse processo. E, por fim, o nosso grande desafio é a institucionalização do apoio no âmbito dos nossos COSEMES. Esse é um desafio colocado e vou ficar à disposição. Obrigado. Obrigada, doutor Charles. A gente vê o entusiasmo e o carinho que o senhor fala sobre os apoiadores, né? Sobre o projeto apoiador, sobre o apoio institucional, não só da rede colaborativa, mas tudo aquilo que, enquanto CONASEMES, COSEMES, Secretarias de Estado, Ministério da Saúde, nós desenvolvemos no território. Agora eu passo a palavra para o doutor Cícero Góes Júnior, representante do Ministério da Saúde. Bom, bom dia a todos, bom dia ao CONASEMES, aos hospitais parceiros, e bom dia a todos. É uma tarefa muito, eu digo, importante substituir a diretora Adriana Teixeira nesse momento, mas eu me sinto muito à vontade porque eu, como representante do Ministério da Saúde, tenho trabalhado acompanhando os projetos do PROAD, acompanhando todo esse conjunto de ações ligadas à estruturação do apoio institucional, e a gente tem que, em primeiro lugar, falar desse apoio institucional, né? Apoio institucional é aquele que fica, é aquele que a gente está estruturando e buscando fortalecer. Então, é diferente dos demais apoios que o Dr. Charles falou, do apoio matricial, que a gente chama, do apoio ligado a programas, que o Ministério da Saúde, há, acho que décadas tem. Então, a gente tem experiências de apoio, muitos, ligados, sobretudo, aos programas de saúde, né? O Ministério sempre, e continua tendo, e vai continuar tendo, porque eles são muito importantes
na execução de alguns programas de saúde no Brasil. Mas agora a gente tem uma notícia muito boa, né? Essa semana saiu a reestruturação do Ministério da Saúde e nela é incluída a estruturação do apoio, ou seja, o apoio passa a ser uma representação do Ministério da Saúde no Estado, ligado às superintendências estaduais do Ministério da Saúde. Então, agora uniformizou isso, né? A gente tem a estrutura própria de apoio já institucionalizada, pelo menos organizada na estrutura do Ministério da Saúde, que é um passo muito importante para que a gente realmente caminhe nesse olhar de que as secretarias de Estado de Saúde, o COSEMES, a rede COSEMES, CONASEMES, e o Ministério da Saúde possam realmente trilhar um caminho importante e pensar no escopo desse. Por exemplo, a gente tinha, como a gente continua tendo no Ministério da Saúde, apoio em diferentes áreas. Mas a gente agora tem um apoio que ele está voltado dentro da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, porque nós somos da Secretaria Executiva, que tem um escopo completamente diferente dos apoios anteriores. A gente, na verdade, apoia a gestão. Então, qual a nossa área de trabalho fundamental? É claro que, se a gente está representando o Ministério da Saúde nos territórios, nos estados, a gente vai apoiar desastre, né? A Covid foi um exemplo impressionante disso. Todos os apoios dos 26 estados do Brasil, desde que carregar vacina a ajudar em transporte de paciente doente, a tudo isso aconteceu. Aconteceu agora, tem acontecido os desastres relacionados às chuvas. No Rio de Janeiro e em todos os estados, o apoio tem sido um braço importante para as ações do Ministério da Saúde. E assim por diante. Então, quer dizer, a gente continua tendo o mundo, né, para apoiar, para colaborar, mas a essência do apoio hoje que está instituído no organograma do Ministério da Saúde é o apoio à gestão, é o apoio que busca, de forma importante, essa aproximação com a Secretaria de Estado, com o COSEMES de todos os estados. Por exemplo, a gente agora visitou, né, fez uma visita virtual a 24 dos 26 CEINSP, que são as seções de apoio institucional do Ministério da Saúde, e todos, a pergunta foi o seguinte: por onde você se aproximou de forma importante da Secretaria de Saúde e do COSEMES? Por intermédio de duas áreas fundamentais, que foi a regionalização e os instrumentos de planejamento. O planejamento do SUS é como se fosse o nosso grande negócio. Eu não gosto de falar, mas o escopo do nosso trabalho ele se concentra, sobretudo, nas ações em que a Secretaria Executiva tem o mandato de forma mais clara, né? Porque a gente tem apoio da Secretaria de Vigilância e Saúde, a gente tem apoio da malária, né? E de tantos outros programas no Brasil. Mas qual o escopo do trabalho principal hoje desse apoio que está sendo constituído no Ministério da Saúde? É exatamente onde existe toda uma correlação com a gestão territorial, a gestão em que no Estado tem o Estado como coordenador, a Secretaria de Saúde como coordenador, mas nós integramos junto com o COSEMES essa complementação das possibilidades de trabalho e de ações. Então, nós vemos isso de forma importantíssima. Não só a gente fez visitas a todas as CEINSP, como a gente está acompanhando os hospitais, nas visitas que estão sendo feitas nos estados. E isso tem se apresentado de forma magnífica. Como em alguns estados a gente tem visto que essa integração já está dada e já está sendo feita. A gente tem alguns comitês, algumas comissões tripartite nos estados, em que, coordenado pela Secretaria de Saúde, mas com uma participação efetiva hoje de algumas CEINSPs e dos COSEMES. Então, como eles descrevem isso, é uma coisa sensacional que a gente quer cada vez mais estruturar e
melhorar, né? A gente, na verdade, tem esse objetivo importante, que é trabalhar essa questão. Mas a gente não vai nunca deixar as questões emergenciais, por exemplo, ou programas novos que as SEMES, né, as superintendências e as CIs precisam atuar, como, por exemplo, agora a transformação do Mais Médico e Médico pelo Brasil. Quer dizer, existe todo isso está sendo, e a SEMES está sendo chamada para colaborar nessa nova estrutura. Então, são esses trabalhos, e eu acho que a gente tem tudo para, a partir, inclusive, das experiências que já estão dadas, né? A CEINSF só foi o trabalho das superintendências, do apoio, ele só foi iniciado em 2016, e um dos grandes idealizadores disso está aqui, o doutor Marcos Franco, né, que a gente agradece muito, está ali atrás, né? Ele foi uma pessoa-chave nesse momento em que que o Ministério da Saúde criou, institucionalizou de forma incipiente e agora de forma definitiva com a nova estrutura do Ministério da Saúde, essa área. Então, eu acho que a gente... eu só vou falar mais uma coisa que eu acho que é importantíssima e que eu sei que a gente vai tratar muito agora, que é da integração. Como a gente vai se integrar e como é que a gente se integra, né? São vários canais. Não adianta a gente dizer assim, olha, uma das nossas diretrizes é a integração dos apoios, né? A integração requer os olhares de todas as esferas, né? Da estadual, da municipal. Às vezes, a gente ainda tem estruturas de apoio que não tem nenhum servidor. Tem pessoas contratadas ainda. Então, quer dizer, isso traz uma fragilidade enorme. Assim como a gente tem algumas CEINSFs, né? Que a gente tem 8 técnicos de alto nível de qualificação. Então, isso é muito importante. Quer dizer, onde a gente tem fragilidade, cooperação significa que todos nós vamos fazer nossa parte. A Secretaria de Estado, onde for mais forte, o COSEMES, onde for mais forte, ele tem que, de alguma forma, trazer as contrapartes para que possam todos juntos, né, trabalhar nessa organização e nessa consolidação do apoio. A gente aqui, eu não posso dizer para um técnico da CEINSF que você vai se integrar no território, se muitas vezes a gente tem no território, tradicionalmente, como a gente tem visto, barreiras impressionantes de que a gente, assim... uma pergunta que eu faço quando a gente faz visitas é assim, você trabalha como uma ilha ou você trabalha como no continente, né? E alguns dizem que são ilhas, porque são ilhas do COSEMES, são ilhas da Secretaria Estadual e são ilhas do Ministério da Saúde. Então, a gente tem que fazer uma migração dessa ilha para o continente e que, nesse continente, a gente possa trabalhar de forma colaborativa. Eu acho que a integração é colaborativa, porque só assim ela vai ser ela vai trazer a sinergia que a gente fala tanto nos projetos, que a gente fala tanto nas nossas reuniões, e que possam realmente mudar e melhorar toda a gestão pública de saúde. Eu tenho um pensamento muito positivo quanto a isso. Bom, é isso, e a gente passa para o nosso colega. Obrigada, doutor Cícero. Só contribuindo um pouco com a fala do senhor, quando o senhor coloca, né, essa agora propositura do Ministério da Saúde de incentivar as CEINSFs a estar mais próximo do território, se envolver com os COSEMES, com as secretarias estaduais de saúde, isso nos traz grande conforto. E, se me permitem uma experiência, e eu sei que na Paraíba isso é muito, a relação entre a CEINSF e o COSEMES, Secretaria de Estado, é forte. No estado de Goiás, ontem eu fiz essa fala na nossa mesa de regionalização, a doutora Estela também disse que na Bahia, da mesma forma. No estado de Goiás, nós temos, de fato, discussão tripartite em todas as nossas discussões. Os técnicos da CEINSF, eles estão presentes em todos os nossos grupos de trabalho, junto com os apoiadores do COSEMES. E quando há essa integração,
Quando se tem uma catástrofe ou algo emergencial, fica muito mais fácil de ser resolvido, porque já tem essa sinergia entre todas as pessoas, entre todos aqueles que discutem e tentam colaborar e construir um pouco mais a política pública no local. Então, já passo a palavra agora para os nossos colegas, companheiros, parceiros, né, da rede colaborativa, doutora Vilma Madeira, gerente de eixo de ensino e metodologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bom dia. Gostaria de dar o meu bom dia para os nossos parceiros aqui na mesa, para o Charles, nosso representante do CONASEMES, para o Cícero, nosso representante do Ministério da Saúde, para o Rodrigo, nosso representante do Hospital Beneficência Portuguesa. Gostaria da Verônica e, em nome da Verônica, gostaria de dar o meu bom dia a todos os gestores, técnicos, representantes dos municípios aqui presentes. Queria dizer que é uma honra estar aqui falando em nome do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que foi convidado em 2017 pelo CONASEMES e pelo Ministério a fazer parte dessa rede colaborativa. Esse processo, esse projeto que iniciou um processo de nacionalização do apoio e que é um privilégio estar aqui com vocês nessa construção que nós fazemos juntos, não tem como não fazer junto com o Ministério, junto com o CONASEMES e junto com quem está lá no território, com quem está no dia a dia, fazendo essa argamassa, que é a própria estratégia do apoio, a rede colaborativa. Vou fazer uma fala muito rápida, sei dos nossos compromissos de hoje, não são poucos. Acho que é emblemático nós estarmos num cinema. Eu gostaria que, de fato, a gente fizesse, do dia de hoje, o desafio de iniciar essa construção da política de apoio, do subsídio, porque, de fato, é um tempo muito escasso para sairmos com as diretrizes, né, a própria política, mas certamente com a participação de vocês, da reflexão do que acontece no dia a dia, e esse compromisso também do Ministério e do CONASEMES e dos COSEMES, tenho certeza que o nosso filme, no final, vai ser um filme muito interessante. Então, com isso, gostaria de dar o bom dia a todos. Estaremos aqui apoiando o apoio, como fazemos desde o convite que recebemos. Obrigada, doutora. Passamos a palavra agora para o doutor Rodrigo Quirino, gerente de projetos do Hospital Beneficência Portuguesa. Bom dia a todos. Gostaria também de começar cumprimentando a Verônica pela condução da mesa no momento. Dr. Charles, Cícero, Vilma, que explicaram, já falaram de tudo sobre o projeto. Acho que para mim só cabe ratificar. A Verônica roubou a minha colinha aqui. E uma palavra que eu tinha anotado, que eu acho que é super importante, olhando até o PROAD como um todo, é a sinergia. Esse momento de estarmos sentados, dois representantes de hospitais, Ministério da Saúde, CONASEMES, frequentemente o CONAS também participa, isso só engrandece o programa. Então, assim, a gente faz um programa, a gente tem vários projetos espalhados, os 6 hospitais, mas a gente precisa ouvir a ponta, a gente precisa ouvir os gestores municipais, os gestores estaduais, para a gente conseguir fazer com que efetivamente tenha resultado para o usuário final do SUS. Acho que essa é a minha contribuição, acho que o projeto já foi muito bem explicado aqui, e a gente continua aqui nos bastidores para dar o apoio e esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.